Industrialização e urbanização na Primeira República. Ao longo do século XIX, a produção de café gerou muito lucro. Boa parte desse lucro era reinvestida nos cafezais e nas instalações necessárias à produção. A partir da década de 1880, muitos cafeicultores passaram a aplicar capital em outras atividades, algumas delas em parceria com o Estado e com investidores estrangeiros. Dessa forma foi desenvolvida a infraestrutura para o escoamento do café, que incluía ferrovias, portos, companhias de navegação, estradas e produção de energia elétrica. A necessidade de crédito para financiar a produção do café e os serviços de transporte, distribuição e venda do produto no exterior também estimulou a expansão de bancos e de casas de exportação nas cidades das regiões produtoras. Além disso, o capital gerado pela economia cafeeira possibilitou o investimento na atividade industrial. Não por acaso, as principais regiões produtoras de café, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, também lideraram a expansão industrial. As cidades em que ocorreu a instalação de novas indústrias, de estabelecimentos comerciais e de serviços atraíram muitas pessoas e tiveram um rápido crescimento. O afluxo de pessoas para os centros urbanos criou demandas por bens de consumo não duráveis, como alimentos, tecidos, sabões, bebidas, calçados e chapéus. A produção de bens de consumo doméstico constituiu a base da nossa indústria nascente. Os imigrantes. As cidades cresciam e as atividades urbanas demandavam mão de obra, operários para trabalhar nas fábricas, profissionais para trabalhar na construção civil, como pedreiros, carpinteiros, marceneiros, serventes de obras, pessoas para trabalhar no comércio e na prestação de serviços. Muitas pessoas se deslocaram das áreas rurais e de outras regiões para os centros urbanos, em busca de novas oportunidades. Muitas delas eram imigrantes. Entre 1887 e 1930, cerca de 3,8 milhões de estrangeiros se estabeleceram no Brasil. Eram principalmente italianos, espanhóis, alemães, portugueses, sírios, libaneses e japoneses. Alguns deles, especialmente alemães e italianos, se instalaram no sul do Brasil, onde se dedicaram ao cultivo de pequenas lavouras e à criação de animais. A maior parte dos imigrantes dirigiu-se às regiões cafeeiras dos atuais estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No princípio, se dedicaram ao trabalho na lavoura, mas, descontentes com a condição de pobreza e exploração em que viviam, muitos deixaram o campo e seguiram para as cidades, onde tentaram se estabelecer trabalhando no comércio ou nas indústrias que surgiam. As reformas urbanas. Nos primeiros anos da República, a urbanização não aconteceu acompanhada de um planejamento público de uso e ocupação do solo, articulado com os sistemas de transporte e saneamento. Ao contrário, as cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, nas quais as condições de higiene eram precárias, facilitando a proliferação de epidemias. Esse crescimento desordenado de algumas cidades brasileiras era especialmente notado na capital da República, o Rio de Janeiro. Por esse motivo, quando Rodrigues Alves assumiu a presidência da República, em 1902, propôs a realização de uma renovação urbana radical na cidade. Nomeado diretamente pelo presidente, o engenheiro Francisco Pereira Passos tomou posse como prefeito do Distrito Federal no final de dezembro do mesmo ano. Em parceria com o governo federal, iniciou a reestruturação da cidade. Prédios foram demolidos para a abertura de avenidas e o prolongamento de ruas, o calçamento foi reformado, jardins e praças foram construídos. Essa grande reforma expulsou a população pobre que morava no centro ou em suas redondezas, pois muitos dos edifícios demolidos eram moradias populares. Paralelamente, em São Paulo, os recursos gerados pela economia cafeeira permitiram a reurbanização da cidade, que se dividiu em bairros nobres, na parte alta, e em bairros operários, localizados na várzea dos rios, próximos às fábricas. O modelo de reurbanização do Rio de Janeiro e de São Paulo foi, em geral, seguido pelas demais capitais brasileiras da época. Dessa forma, a população pobre foi expulsa das áreas centrais e nobres das cidades e empurrada para as áreas periféricas, onde os serviços públicos praticamente não existiam. A luta pela cidadania. Nas primeiras décadas do período republicano no Brasil, a participação política dos cidadãos comuns era bastante restrita. A maioria, por ser analfabeta, não votava. Poucos conseguiam fazer valer os seus direitos e o poder político se concentrava nas mãos de uma pequena elite. Dessa forma,
A maior parte das manifestações de luta pela cidadania nesse período eram realizadas contra a arbitrariedade dos governantes ou dos grandes proprietários. As revoltas que conheceremos em seguida, ocorridas em 1904 e 1910 na cidade do Rio de Janeiro, podem ser consideradas símbolos dos protestos populares contra a opressão exercida pelos controladores do Estado. A revolta da vacina. A política de remodelamento da capital federal se somava à realização de campanhas pela higienização da cidade e erradicação da febre amarela, da varíola e da peste bubônica. Incumbido dessa tarefa, em 1903, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor-geral de saúde pública, criou brigadas sanitárias para eliminar o mosquito transmissor da febre amarela. No ano seguinte, foi aprovada a lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. A população não foi orientada sobre essas decisões, e muitos não se conformavam com a obrigação de tomar uma vacina. Assim, explodiu uma rebelião popular na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Durante vários dias, a população enfrentou nas ruas as forças policiais e as tropas do Exército e da Marinha. Em 16 de novembro de 1904, a lei da vacinação obrigatória foi revogada, e o movimento refluiu até desaparecer completamente. A revolta deixou um saldo de 30 mortos e quase 1.000 presos, dos quais 461 foram deportados para o estado do Acre. A revolta da Chibata. Em 23 de novembro de 1910, marinheiros dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo tomaram posse das suas embarcações e se amotinaram exigindo o fim dos castigos físicos que eram aplicados pelos oficiais na Marinha Brasileira. Nas Forças Armadas, principalmente na Marinha, os cargos oficiais eram ocupados por membros das camadas mais ricas da sociedade. Os marinheiros, por sua vez, vinham de famílias pobres, e muitos deles eram ex-escravizados ou descendentes de africanos escravizados. Para os oficiais, a disciplina só podia ser mantida com a mesma violência praticada antes nas grandes fazendas. Liderada pelo marinheiro João Cândido, filho de um ex-escravizado e que ficou então conhecido como Almirante Negro, a revolta contra os castigos se iniciou no encouraçado Minas Gerais e se espalhou por outros navios de guerra. Inicialmente, o então presidente Hermes da Fonseca cedeu às exigências dos marinheiros, prometendo anistiar os amotinados. Porém, após a rendição, o governo prendeu e expulsou vários marinheiros da corporação. A organização dos movimentos negros no pós-abolição. A fase que se iniciou após a abolição da escravidão e a consolidação do regime republicano foi bastante difícil para a população pobre e principalmente para os negros. O projeto popular e democrático que havia sido pensado por ativistas negros na luta pelo fim do sistema escravista foi sufocado pelas elites conservadoras, que visavam a manutenção do modelo social desigual e excludente. Os grupos abolicionistas mais comprometidos com as questões que envolviam a cidadania da população negra propunham mudanças radicais, como reforma agrária, reforma eleitoral, acesso à educação, atendimento médico, emprego e salários dignos, entre outros direitos que permitiriam a inserção igualitária dos ex-escravizados na sociedade. No entanto, houve a preservação dos interesses das elites, sem mudanças que ameaçassem a propriedade ou o poder político e econômico desses grupos. Para fazer frente às práticas racistas e à desigualdade social, foram criadas em diversas regiões do país associações que reuniam pessoas negras e onde eram realizadas diversas atividades e discussões. Esses núcleos contribuíram com a organização e a difusão de ideias de pensadores negros que buscavam alternativas para a melhoria das condições de vida dessa parcela da população. Nesse período, houve ainda a fundação de diversos jornais independentes que compunham a chamada imprensa negra e que tiveram papel importante no desenvolvimento das lutas por democracia, igualdade econômica e social e participação da população afro-brasileira na vida política do país. A imprensa negra contribuiu ainda no processo de consolidação dos movimentos negros contemporâneos e na construção de identidades das comunidades afrodescendentes, que influenciaram a sociedade brasileira com projetos críticos ao modelo de dominação vigente. A inserção dos ex-escravizados na sociedade brasileira após a abolição. É consenso entre os historiadores que o Estado brasileiro não se responsabilizou pelo destino dos ex-escravizados após a abolição. Contudo, as estratégias dos ex-escravizados para obterem meios de ganhar a vida é motivo de debate. Até o início da década de 2000, a maior parte dos pesquisadores do tema acreditava que a quase totalidade dessas pessoas teria migrado para as cidades. Nos últimos anos, contudo,
Alguns historiadores têm questionado essa visão. Em um artigo do qual você lerá um trecho a seguir, o historiador Álvaro Pereira do Nascimento chama atenção, inicialmente, para o fato de que o tipo de atividade em que os ex-escravizados se engajavam dependia da realidade local. E afirma que, se grande parte dos libertos migrou para as cidades, parcela significativa permaneceu no campo, ou nas mesmas fazendas em que eram escravizados, mas sob novo regime de trabalho, ou em outras fazendas. Certamente houve movimento de ex-escravos para as cidades, mas tal visão encobre um processo muito mais complexo. Mas havia os que migraram imediatamente para as cidades e mesmo para outras fazendas. Podia ser uma nova fazenda ou sítio, nos quais os indivíduos construíam suas casas de pau a pique, e vinculavam-se ao proprietário ou arrendatário da terra por um contrato, cujo pagamento convertia-se em gêneros alimentícios ou em moeda. As famílias que permaneceram nas fazendas em que eram escravizadas antes da abolição vincularam-se ao trabalho mediante contratos baseados no costume. Nesses sistemas, eles tocavam o gado, abriam roçados, plantavam as sementes, colhiam os frutos e cuidavam das dependências da fazenda, mesmo que para isso ganhassem, nos casos de extrema exploração, somente 1 litro de banha pela tarefa executada. Aqueles que tinham o direito a pequenas lavouras plantavam para complementar a alimentação familiar e, em certas condições, poderiam até melhorar a qualidade de vida e ascender socialmente. Como podemos ver, a complexidade dos destinos dos libertos mostra um lado enriquecedor da história quando comparada àquela, já bastante criticada, que defende que os negros migraram em massa para as cidades, moravam nas favelas, as mulheres prostituíam-se e os homens tornavam-se marginais. Algumas coletâneas, por exemplo, reúnem outras formas de investigar os libertos e seus descendentes no pós-abolição, revelando as experiências de trabalho urbano desses homens, mulheres e crianças nas áreas mais diversas, como a indústria, o trabalho doméstico, os esportes, a música, o teatro, a imprensa, a escola, as forças armadas, a construção de ferrovias e as profissões liberais.